Meu pai arruinou meus sonhos para proteger o filho preferido e se recusou a pagar minha faculdade. Mas agora vou fazer ele pagar por tudo isso. Tenho 32 anos e um irmão mais novo de 28 anos. Fomos criados pelo nosso pai, de 56 anos. Desde que estávamos no ensino fundamental, meu pai sempre favoreceu meu irmão em detrimento de mim, e com o tempo eu me acostumei com isso. Eu nunca fui o tipo de filho que meu pai queria, porque, ao contrário dele, eu não tinha interesse em esportes ou em fazer as típicas coisas machonas que os meninos fazem. Sempre gostei mais de coisas tipicamente femininas. Por isso eu era um grande mamãe. Adorava tudo relacionado à cozinha, ler livros e até cantar. Meu pai tentou me fazer jogar futebol com ele, mas eu não era bom nisso, então gradualmente nos afastamos. Meu irmão, por outro lado, era exatamente o tipo de filho que meu pai queria. Ele era um menino forte e corajoso, que não tinha medo de se sujar enquanto brincava ou até se machucava. Ele era o filho perfeito para meu pai e era muito óbvio que ele amava mais meu irmão do que a mim. Ele sempre tinha grandes coisas a dizer sobre meu irmão, mas nunca sobre mim. Minha mãe nunca teve favoritos. Ela era justa com ambos, e é por isso que eu a amava mais também. Eu me esforçava para fazer amizade com meu pai e passar tempo com ele, mas uma vez que nos distanciamos, ele não parecia muito interessado em consertar nosso relacionamento também. Infelizmente, a cola que mantinha nossa família disfuncional unida, minha mãe, faleceu quando eu estava na 8ª série. Ela estava sofrendo de câncer e, quando percebemos, já era tarde demais para salvá-la. Ela se foi antes que percebêssemos. A morte de minha mãe me devastou e, naquela época, eu meio que desmoronei. Meu único consolo era a cozinha, e eu preparava algo novo todos os dias como se minha vida dependesse disso. Minha mãe era uma ótima cozinheira e sempre me dizia que, se não tivesse sido forçada a assumir o negócio do pai, provavelmente teria se tornado chefe. Cozinhar era a única coisa que me trazia conforto, já que meu pai e meu irmão não me ajudaram a lidar com meus sentimentos. Eles suprimiram qualquer reação emocional à morte da minha mãe, se tornaram ainda mais distantes de mim, quando em famílias normais algo assim nos aproximaria. Minha fixação pela cozinha irritava ainda mais meu pai, e ele ficava bravo comigo. Continuavam me importunando para sair daquela maldita cozinha e fazer algo mais masculino. Um dia, quando ele não aguentava mais, até me disse que, se me visse na cozinha novamente, ele me faria fazer todas as outras tarefas domésticas também. Ele me mandou ser mais como meu irmão e virar homem, o que acabou em uma enorme briga onde eu disse a ele que ele nunca me amou, e ele concordou com isso. Finalmente estava tudo às claras, e acho que foi praticamente o último dia em que meu pai e eu falamos tão abertamente um com o outro. Depois disso, parei de tentar conquistá-lo de vez, e ele também não parecia se importar com isso. Nos anos seguintes, passei todo o tempo que tinha no meu quarto ouvindo música e estudando novas receitas. Eu estava determinado a fazer essa coisa de chefe dar certo, não só por mim, mas também pela minha mãe. Enquanto isso, meu pai e eu só falávamos quando era absolutamente necessário. Meu irmão também não se importava muito comigo e me ignorava assim como nosso pai. Então, depois que minha mãe faleceu, eu basicamente não tinha ninguém em quem pudesse contar. Finalmente, quando chegou a hora de me inscrever para as faculdades, decidi me inscrever em algumas das melhores escolas de culinária, bem como em faculdades normais, para pelo menos ter uma chance. Eu não sabia se meu pai concordaria, mas eu tinha que tentar pelo menos. Eu já tinha estagiado em um restaurante secretamente naquele verão, tinha alguma experiência e consegui que escrevessem uma carta de recomendação para mim. Isso ajudou muito, e acabei sendo aceito em várias das escolas em que me inscrevi, incluindo uma das melhores, que por acaso ficava na França. Eu estava empolgado por isso finalmente estar acontecendo para mim, mas igualmente nervoso, pois isso significaria ter que pedir permissão ao meu pai. Eu já tinha decidido implorar para que ele me deixasse ir se ele parecesse relutante, porque eu simplesmente tinha que fazer isso acontecer para mim. Eu não estava preparado para desistir dos meus sonhos em nenhuma circunstância, então eventualmente contei ao meu pai sobre isso, e, enquanto estava pronto para ele rejeitar meu pedido dizendo que não era uma profissão masculina, eu absolutamente não estava preparado para ele se recusar a pagar minha mensalidade. Ainda me lembro de ficar realmente confuso quando ele me disse que não pagaria por minha educação de jeito nenhum, já que meu pai não era nem um pouco pobre. De fato, ele estava bem de vida e poderia facilmente bancar minha ida para a França, mas o dinheiro não era a razão pela qual ele não estava disposto a pagar minha mensalidade. O problema era que, se eu fosse para a França e ingressasse em uma escola tão renomada, isso faria meu irmão mais novo se sentir inseguro. Ele já estava com dificuldades nas notas e não conseguia se concentrar, então meu pai queria que eu fosse para uma faculdade comunitária ou encontrasse uma maneira de pagar minha própria mensalidade. Fiquei pasmo que ele pudesse fazer algo tão cruel com o próprio filho e não sabia o que dizer a ele. Tentei dizer que eu precisava disso, mas ele estava decidido e absolutamente não queria pagar minha mensalidade. Ele até me disse que o bem-estar do meu irmão era sua maior prioridade e que não queria que eu competisse com seu filho. Mal podia acreditar que isso estava acontecendo, pois não conseguia imaginar nenhum outro pai no mundo destruindo os sonhos de seu filho apenas por causa de seu favorito. Depois de muita súplica e lágrimas, quando ele ainda se recusou a ceder, acabei entrando em uma grande briga com ele, onde disse muitas coisas e depois saí de casa para sempre. Comecei a morar com minha tia materna, a irmã mais velha da minha mãe. A única razão pela qual eu não havia me mudado antes era porque encontrava conforto na casa onde crescerá com minha mãe e também porque não queria mudar de escola, o que teria
teria que fazer se me mudasse para a casa da minha tia, já que ela morava bem longe da escola onde eu estudava. Contei a ela tudo sobre meu pai e como ele se recusou terminantemente a pagar minha mensalidade e que eu precisava da ajuda dela. Sentia-me péssimo pedindo-lhe uma grande quantia de dinheiro, já que ela não era tão rica quanto meu pai, mas ela me tranquilizou dizendo que cuidaria de todas as minhas despesas. De alguma forma, ela conseguiu que todos os seus amigos contribuíssem e me enviou para a escola de culinária dos meus sonhos, e serei eternamente grato por isso. Quando cheguei lá, trabalhei meio período e tentei aproveitar ao máximo meu tempo lá para que todo o dinheiro que estava sendo gasto comigo valesse a pena. Trabalhei muito duro e fui subindo de posição. Quando me formei, era um dos chefes mais habilidosos de lá e consegui um emprego apenas alguns meses depois de me formar. Comecei a trabalhar em um restaurante francês de alta classe e enviava metade do meu salário de volta para minha tia para reembolsar o que devia, devagar, mas constantemente. Eu só tive sorte de não precisar contar com um empréstimo estudantil, ou talvez nunca conseguisse pagar tudo de volta. Trabalhei na França por alguns anos antes de finalmente voltar para casa, uma vez que tinha economizado o suficiente para abrir meu próprio restaurante. Isso aconteceu há alguns anos, e nesse meio tempo, trabalhei em outro restaurante aqui como chefe principal, enquanto também trabalhava para alcançar meu objetivo de abrir meu próprio restaurante um dia. Tudo foi finalizado há algumas semanas e eu, finalmente, consegui abrir o restaurante pelo qual havia trabalhado tanto tempo. Dois dos meus amigos da época em que estava na França também se juntaram à minha ideia de negócio e são coproprietários comigo, pelo que fiquei grato quando me permitiram escolher o nome do restaurante. Acontece que eles eram do mesmo estado, então todos concordamos em abrir nosso restaurante na cidade da minha escolha. Decidi nomeá-lo em homenagem à minha mãe, o que foi uma feliz coincidência para nós, já que minha mãe tem um nome realmente bonito e incomum na cidade que chamamos de lar. Tudo estava finalmente se encaixando. Alguns dias atrás, fizemos até uma pequena festa para alguns convidados selecionados antes de oficialmente abrirmos para negócios. Claro, eu convidei minha tia e alguns dos amigos dela que também ajudaram a pagar minha mensalidade. Também convidei alguns dos meus amigos da escola, mas foi basicamente isso. Não convidei meu pai e meu irmão por razões óbvias. Mesmo que quisesse, não poderia, já que não falei com eles desde que saí de casa e eles também nunca se deram ao trabalho de entrar em contato comigo. Acho que todos estávamos melhor assim, mas eu deveria ter sabido que eles definitivamente apareceriam para se aproveitar do meu sucesso algum dia, e foi exatamente isso que aconteceu na festa que fizemos. Eles apareceram uma hora antes da festa começar, mas não foram impedidos pela segurança, já que compartilhamos o mesmo sobrenome e alegaram que estavam lá para me surpreender. Pelo menos essa parte era verdade. Eu estava definitivamente surpreso quando os vi. Meu pai e meu irmão me cumprimentaram como se nada de ruim tivesse acontecido no passado e foram realmente calorosos comigo, provavelmente pela primeira vez na minha vida inteira. Fiquei chocado ao vê-los, então apenas congelei quando eles entraram no restaurante. Meus amigos notaram que algo estava acontecendo e perceberam que algo estava diferente. Depois de cumprimentar minha família educadamente, meus amigos nos deixaram a sós, e sou grato por eles terem percebido meu desconforto. Ainda não tinha me recuperado do choque de vê-los novamente quando eles me surpreenderam ainda mais, mostrando um presente que trouxeram para mim. Era um retrato da minha mãe, e meu pai até me disse que encomendou para que eu pendurasse no meu restaurante assim que soube que um novo restaurante chique com esse nome estava abrindo na nossa cidade. Ele sabia que não podia ser ninguém além do seu filho e até me disse que sempre soube que eu tinha potencial. Meu irmão também se juntou ao coro, me elogiando e dizendo que estava imensamente orgulhoso de mim. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo e soube instantaneamente que havia algo muito estranho em tudo isso. Não disse muito e fiquei esperando que eles chegassem ao ponto, porque sabia que devia haver uma razão para eles estarem ali. Deixei que falassem. Eventualmente, eles revelaram o motivo da visita. Aparentemente, meu irmão estava trabalhando como barman agora, e isso só era possível porque meu pai conseguiu convencer um amigo a lhe dar um emprego no clube. As notas do meu irmão continuaram caindo durante o ensino médio e a faculdade, e por isso ele não conseguiu as posições bem remuneradas que meu pai sempre esperou dele. Além disso, ele também não estava se dedicando aos jogos de futebol no ensino médio, o que o impediu de conseguir uma bolsa de estudos esportiva. Ironicamente, ele foi quem acabou tendo que ir para a faculdade comunitária porque foi rejeitado em todos os outros lugares. O que eles queriam que eu fizesse era tornar meu irmão um sócio no negócio para que ele tivesse uma posição mais respeitável, mesmo não tendo feito absolutamente nada para merecê-la. Tive vontade de rir na cara deles, mas de alguma forma consegui me segurar e, em vez disso, disse que pensaria a respeito. Eu não ia pensar sobre isso, só não queria mandá-los embora naquele momento. Queria que eles ficassem para a festa, porque eu tinha um plano muito melhor em mente para humilhar minha família, que só apareceu assim que souberam do meu sucesso. Eles pareciam razoavelmente satisfeitos, mas, nossa, eles não tinham ideia do que estava por vir. Depois de um tempo, nossos convidados começaram a chegar e, em uma hora ou mais, todos que havíamos convidado estavam lá. Passei a noite socializando enquanto meu pai e meu irmão faziam o mesmo, e até os ouvi se gabando de mim para algumas pessoas, enquanto eu admirava a audácia deles. No final da festa, era a hora dos anfitriões, ou seja, eu e meus sócios, fazermos um brinde. Meus amigos falaram primeiro, já que eu queria deixar o melhor para o final. Finalmente chegou a minha vez de
de falar, e naquele dia eu ia finalmente desabafar. Comecei, agradecendo a todos os meus convidados e levantando um brinde à minha mãe primeiro, pois ela era a razão pela qual eu consegui alcançar tanto. Acreditava fortemente que foi a fé dela em mim quando criança que me fez acreditar que eu poderia fazer tudo isso, e isso permaneceu comigo mesmo depois que ela se foi. Depois de prestar meus devidos respeitos, decidi falar sobre o desrespeito também. Mencionei como tive que pedir um empréstimo à minha tia e aos amigos dela para ir à escola de culinária e agradeci a ela também. E então finalmente cheguei à razão pela qual tive que pegar um empréstimo para pagar minha mensalidade. Minha família. Falei sobre como cresci com um pai que nunca me amou ou teve fé em mim e sempre me criticava por ter interesses femininos como cozinhar, e um irmão mais novo que era a réplica do meu pai. Contei a todos como meu pai se recusou a pagar minha mensalidade por medo de que eu acabasse me tornando mais bem-sucedido do que meu irmão mais novo, que era seu filho de ouro, e por isso acabei saindo de casa. Mas, apesar de todas as adversidades, consegui me superar e me tornar quem sou hoje. Então, de certa forma, eles mereciam algum crédito por criar todas as dificuldades que tive que enfrentar. Caso contrário, nunca teria descoberto quão resiliente eu era. Muitas pessoas lançaram os olhares mais desagradáveis possíveis para meu pai e meu irmão enquanto eu dizia tudo isso, e até eles tiveram o bom senso de pelo menos parecerem envergonhados, embora eu soubesse que eles não se sentiam assim nem um pouco. De qualquer forma, então fui até meu pai e meu irmão e realmente os abracei, fingindo mesmo que eles quando me visitaram hoje, dois podiam jogar esse jogo. Anunciei que, porque eles apareceram para celebrar meu sucesso hoje, eu os perdoei por tudo que aconteceu no passado e estava até disposto a oferecer ao meu irmão um emprego de barman no meu restaurante. Para outras pessoas, isso obviamente parecia um gesto generoso e magnânimo de minha parte, uma reconciliação realmente emocionante, e no final do meu discurso, eles acabaram aplaudindo e houve alguns assobios. Só minha família e eu sabíamos que isso não passava de uma tentativa de humilhá-los, o que eu havia feito com bastante sucesso, mas eles tiveram que sorrir e agir como se estivessem super agradecidos pelo que eu havia feito, já que não podiam exatamente sair furiosos, que era exatamente o que queriam fazer. Depois de um tempo, quando a multidão já tinha se dispersado e finalmente era hora de irmos para casa, meu pai e meu irmão me confrontaram bem na frente do meu restaurante. Eles estavam furiosos e eu juro que havia lágrimas de raiva nos olhos do meu irmão. Eles exigiram uma explicação pelo que eu tinha feito e, se eu nunca tive a intenção de fazer do meu irmão um sócio, deveria tê-los mandado embora assim que chegaram. Eu apenas ri e disse que essa era a minha forma de retribuí-los por tudo que haviam feito por mim ao longo dos anos, e que isso era exatamente o que eles mereciam. Então, me afastei e não me dei ao trabalho de olhar para trás, mesmo quando ouvi meu irmão chorando e dizendo que isso era a coisa mais cruel, e até gritou para mim dizendo que eu me arrependeria disso, mas eu não me importei, pois já estava no meu carro e estava indo embora. Isso aconteceu há alguns dias e não tive notícias deles desde então. Minha tia acha que eu talvez tenha ido longe demais com isso e deveria tê-los expulsado de imediato, mas eu não concordo com ela. Isso foi bem merecido. Quanto a humilhar meu pai e meu irmão, atualização 1. Decidi não procurar minha família para pedir desculpas, apesar do que minha tia disse sobre eu ter sido muito duro. Não me sinto arrependido pelo que fiz, então não vou fingir que estou a ir atrás para dizer isso. Eles poderiam ter aproveitado a oportunidade para se desculpar comigo quando me visitaram, mas não o fizeram. Expliquei isso para minha tia também, embora ela ainda acredite que eu não deveria ter feito o que fiz, ela não falou muito sobre isso. Acho que essa é apenas uma daquelas áreas em que concordamos em discordar, e estou bem com isso. Em outras notícias, meu irmão fez questão de falar mal de mim pelas minhas costas para todos os nossos amigos da escola. É uma pena que tenhamos frequentado a mesma escola, pois isso significa que estranhos aleatórios da escola agora estão me mandando mensagens para confirmar os rumores de que eu teria. Humilhei e depois expulsei meu pai e meu irmão do meu restaurante após alimentá-los de propósito com comida de 3 dias. Sim, ele exagerou na história para se fazer parecer a vítima, o que não é muito surpreendente. Normalmente, eu não me importaria com boatos mesquinhos, mas não quero que clientes em potencial levem esses rumores a sério. Então mandei uma mensagem para meu irmão dizendo que, se ele não parar de espalhar mentiras sobre mim e meu restaurante, vou garantir que ele perca o emprego que ele tem agora. Estou esperando que isso funcione porque realmente não quero lidar com esse lixo desnecessário agora. Estou muito ocupado com o trabalho e simplesmente não é o momento para isso. Atualização 2. LOL. Meu irmão respondeu dizendo que só iria parar quando eu o fizesse um sócio. Eu nem entendo que nível de idiotice e ilusão é esse. Além disso, se ele quer ser sócio, não é uma ideia bem estúpida falar mal do mesmo restaurante? Tenho certeza de que essa é uma tática do meu pai para garantir que seu querido filho consiga um emprego de alto nível sem fazer nenhum trabalho real. Mas, infelizmente, isso não vai funcionar comigo. Eu disse a ele que, se ele não parar, ouvirá dos meus advogados e que ele não está em absolutamente nenhuma posição para negociar comigo agora. A única razão pela qual não fiz nada ainda é porque não quero me envolver em dramas desnecessários, mas com certeza, vou acabar com ele se tentar qualquer coisa engraçada depois disso e ele deve considerar isso como meu último aviso. Espero realmente que ele o faça, para o seu próprio bem. Atualização 3. Então, pessoal, já faz cerca de um mês desde a última atualização e, como estive muito ocupado, não consegui atualizá-los sobre o que aconteceu
depois, meu irmão parou de falar mal de mim pelas minhas costas, mas ainda estavam desesperados para se aproveitar do meu sucesso. Então meu pai decidiu me visitar com meu irmão algumas semanas atrás apenas para me intimidar. Eles apareceram na minha casa ameaçando me processar por usar o nome da minha mãe no meu restaurante e até me disseram que já tinham falado com um advogado. Então, se eu não quisesse problemas, precisava fazer do meu irmão um sócio o mais rápido possível. Obviamente, chamei o blefe deles imediatamente, já que nenhum advogado aceitaria um caso tão estúpido. Acho que eles estavam esquecendo um fato muito importante. Ela também era minha mãe e não apenas sua esposa e, no que me dizia a respeito, nenhuma lei poderia me impedir de usar o nome dela. Naquele momento, eu já estava farto de suas baboseiras. Então disse que, se não me deixassem em paz, não teria outra opção senão chamar a polícia. Meu irmão perdeu a paciência nesse ponto e tentou me agarrar pela gola, mas felizmente meu pai o segurou. Acho que foi a constante humilhação que finalmente o atingiu e ele surtou. Bem, isso não foi culpa minha e eles tiveram sorte de eu não ter chamado a polícia naquele momento. Disse ao meu pai que ele precisava sair imediatamente, mas ele apenas mandou meu irmão ir se acalmar no carro e disse que queria falar comigo em particular. Depois que meu irmão saiu, ele tentou me manipular dizendo que, se minha mãe soubesse o que eu estava fazendo com eles, ela ficaria muito chateada comigo e que eu deveria enterrar o machado de guerra. Nesse ponto, eu disse a ele para me deixar em paz porque até eu tinha um limite. Ele não podia simplesmente usar minha mãe para conseguir o que queria. Isso era simplesmente baixo e, para ser honesto, já havíamos passado do ponto de reconciliação. Nenhuma vez, nenhum deles havia se desculpado comigo. Então realmente não entendia por que esperavam que eu os perdoasse sem nem mesmo pedir. Quanto ao que minha mãe sentiria, tenho certeza de que ela também se sentiria igualmente desapontada quando meu pai se recusou a pagar pela minha matrícula. A propósito, toda vez que ele me fez sentir péssimo comigo mesmo, então ele deveria ser a última pessoa a me dar um sermão sobre o que minha mãe gostaria ou não. Sei que ela está orgulhosa de mim, onde quer que esteja, e nada do que meu pai diga vai mudar isso. Pelo menos, meu restaurante está indo bem e, com sorte, conseguiremos expandir em breve.